Então, pessoal, vamos dar início ao nosso curso, tá certo? Curso VIP de contabilidade, na verdade é a versão 2.0, vez que no começo do ano teve a versão 1.0. Tivemos sucesso sim, pessoal que foi com o objetivo da aprovação do exame do CFC, bastante gente conseguiu. Quem foi com esse objetivo específico, metade conseguiram, tá certo? Beleza? E a outra metade talvez não foi pelo fato do que? Do curso em si ou dela. É porque o outro curso terminou com uns 40 dias antes da prova. E muita gente afastou muito tempo da realização da prova. Agora, esse não vai ter o problema. Por quê? Porque vai estar com o dia do seu término, o dia do seu carro, próxima prova. E tem um diferencial, todas as aulas serão gravadas para você online acompanhar no ambiente, tá certo? A aula assistida presencialmente, você online, por meio de login, em ambiente próprio, você da sua casa poder rememorar tudo isso daí, tá ok, gente? Beleza? E também teve bastante aluno que estava com foco em concurso, foi aprovado. O quarto colocado da Cefim estudou com a gente, tá certo? O 10º colocado da Cefim estudou com a gente, o 3º colocado da Supel estudou com a gente, tá certo? Então, assim, pessoal da SOF estudou com a gente, pessoal da Intu estudou com a gente. Então, quem fez só para o CFC, metade conseguiu a aprovação. E quem fez para concurso, tá certo? Conseguiu a aprovação também. Os meninos lá de trás conseguiram a aprovação. Então, assim, pessoal, a ideia é fazer um bom trabalho, o melhor trabalho possível, tá ok? Para que seja de maneira satisfatória, você consiga o objetivo. Professor, mas como é que é esse negócio de contabilidade? Eu estou com medo de fazer minha prova do CFC, ou nunca vi isso na vida. Tem como aprender? A proposta do curso é essa. A proposta do curso é pegar uma pessoa que, supondo que nunca viu na vida, consiga compreender, aprender e, acima de tudo, esteja apto a fazer as questões dos mais variados concursos e, acima de tudo, o exame obrigatório. Esse é o objetivo do nosso curso. Pegar uma pessoa, tá certo? E fazer ela uma resolvedora de questões. Por isso que a proposta do curso não é de maneira muito acadêmica, tá certo? É de maneira mais proativa, didática, voltada ao ponto, sem perder tempo em preciosismo exacerbado ou conhecimento ocioso. Direto ao ponto. É pegar você e fazer você acertar as questões de prova, a questão que você se propõe a fazer. Essa é a ideia. Como é que está disposto o nosso curso? Nosso curso está disposto em um total de 20 pontos, certo? Há pedidos em inserir contabilidade pública, tá ok? À semelhança do outro. Também fizemos a inserção de contabilidade pública, então vai abarcar contabilidade pública, administração financeira orçamentária, contabilidade geral, avançada e de custos. Essa é a proposta do nosso curso, tá ok? Então, os 20 encontros, se precisar teremos mais um, se precisar, eu imagino que seja satisfatório, tá certo, essa quantidade. Se precisar teremos mais um. Os encontros serão o quê? Conforme veiculado, quarta, sexta e sábado pela tarde. Vez que sábado a gente vai ter um encontro maior, mais dilatado, das 2 da tarde até as 6 da tarde. Sendo que quarta e sexta serão das 7 às 10h15. Esse é o horário corriqueiro e esse é o horário que nós vamos trabalhar. Material, toda a aula, inclusive a de hoje, tá certo? Vai estar disponível, já está, o material didático para que vocês, em ambiente próprio do aluno, possam baixar. Na aula, traremos as questões impressas, mas o material todo de cada aula, a parte teórica, se assim a gente pode falar, ela deve ser baixada por cada um, tá certo, gente? Beleza? Toda a aula. Às vezes tem um material que serve para 2, 3 aulas, mas sempre com antecedência vai estar lá disponível para vocês. Então, além do material disponível, além do material gravado, as aulas, inclusive a partir de hoje, vamos fazer um rosário de questões relacionadas ao tema da aula. Tá certo, gente? Como é que vai ser a metodologia do curso? Já falamos sobre o encontro 2021, o material disponível, que é o que? A internet mediante ambiente virtual para assistir novamente a aula, material a ser baixado e exercício em sala de aula. Didaticamente, como é que vai ser o curso? Teoria, revisão e exercício. Teoria, revisão e exercício. Teoria, revisão e exercício a exaustão, tá certo, gente? Beleza? Então sempre vai ter teoria, sempre vai ter a revisão, sempre vai ter exercício.
Independentemente do objetivo de vocês, se é o CFC, se é concurso de contabilidade ou se é aprender a contabilidade, tá certo? Até porque nós estamos abertos a novos profissionais, administração, economia, direito, por isso que a contabilidade cai para o concurso da área de controladoria, auditoria, que não são privativos para contadores, né? Independentemente da sua finalidade, as questões nós vamos abarcar os diversos concursos. O exame do CFC tem desde 2010 a sua retomada e não tem uma gama muito grande de questões ainda. Embora seja realizado 2 vezes ao ano, não raras as vezes vão buscar questões de concurso público para que a gente tenha o quê? Um número satisfatório. Então, o concurso do TCU, CGU, auditor da Receita Federal, Estadual, Municipal, não importa se lá no prézinho, nível fundamental, tem contabilidade, a gente vai estar fazendo questão. Certo, gente? Beleza? Então é isso que nós vamos... contabilidade? Isso, é aqui. Então, é isso daí que nós vamos estudar. Contabilidade, tá certo? Contabilidade. Contabilidade, professor, é difícil? Olha, assim, se não estudar, ele se torna difícil. Mas uma coisa eu digo, é mais fácil que português. Sabe por quê? Português, o cara estuda desde o pré-2, primeira série, segunda série, terceiro ano, na faculdade, para o cara acertar metade de uma prova de concurso. Já a contabilidade, a nossa proposta é que você, em 1 mês e meio de curso, acerte 70% e 80%. Então, em 1 ano e meio, você tem mais sucesso em contabilidade do que em português. Essa é a proposta, certo? E dá para aprender por meio de mecanismo certo. A primeira colocada do TCU em auditoria foi uma pessoa formada em odontologia, né? E aí ela, claro, teve que estudar para contabilidade também para fazer essa prova. Então dá para aprender. Pô, se os outros aprendem, eu tenho que aprender também. Essa é a proposta, tá ok, gente? Beleza? Então, essa é a metodologia. Nós vamos nos encontrar 3 vezes por semana e com certeza o nosso nível e número de aprovação tem de ser maior do que a primeira versão do curso, realizada dia 7 de janeiro. Ok, pessoal? Então, desta forma, nós vamos começar a nossa aula. Aqui tem gente que nunca teve aula comigo, a grande maioria teve, tá certo? Quem já teve aula comigo? Quem já teve aula? Tá ok? Quem já pode levantar, gente? Quem nunca teve? Tem gente que não é coisa nem outra, tá certo, gente? Mas, pela primeira vez, a maioria não teve aula comigo, ou pelo menos ficou perto, tá certo? Sempre tende a ter feito um ou outro curso, ok? Então, brevemente vou me apresentar. Meu nome é Francisco Nery, sou professor já há uns 4 anos, tá certo? Em cursos preparatórios para concurso público, na disciplina de Direito Administrativo, Administração Financeira Orçamentária, Direito Constitucional também, Direito Financeiro e Contabilidade, claro, que é o que nós vamos estudar. Eu tenho experiência muito grande em concurso, já reprovei muito concurso, muito mesmo, mas muito mesmo, tá certo? E já passei em alguns. E sempre a gente tende a reprovar mais do que passar, tá certo? É difícil ter alguém que passou mais do que reprovou. Pode ter certeza, tá ok? Então, dou aula há 4 anos, é o que eu gosto realmente, é dar aula. Se eu pudesse, só vivia de dar aula, tá certo? Quem sabe um dia eu posso ser assim, né? Por isso que eu jogo na Mega Sena ainda. Mas é em cima disso que nós vamos trabalhar, tá ok? Formação, formado em Matemática e Economia, aqui da Universidade Federal de Rondônia, e lá estou terminando mestrado em Administração também, tá ok? Como experiência profissional, trabalhei no Tribunal de Contas do Estado, aí eu sou funcionário do Estado ainda, Secretaria de Finanças, e bola pra frente para dar tudo certo, tá ok, gente? Beleza? Então, só para ficar conversado, nesse nosso primeiro encontro do total de 20, é muita coisa, mas a gente vai ver tudo isso, tá certo? Nós vamos ver hoje administração financeira orçamentária. Não tem como ver contabilidade pública sem estudar administração financeira orçamentária e fazer uma grande gama de questões, certo? Hoje nós vamos ver administração financeira orçamentária, vamos ver conceito de orçamento, princípio orçamentário, PPA, LDO, LOA, tá certo? Ciclo orçamentário, vamos ver tudo isso daí. Vamos ver também créditos adicionais. Amanhã a gente já entra na contabilidade pública propriamente dito, tá certo?
Vamos ver, sexta, desculpa, a gente vai ver o que? Os estágios da despesa, vamos ver tudo, né? Fixação, liquidação e pagamento, da receita, arrecadação, lançamento, tá certo? Nós vamos ver tudo isso daí, tá ok? Recolhimento, vamos ver também os demonstrativos, balanço orçamentário, financeiro, patrimonial, demonstrativo das variações patrimoniais, receita orçamentária, corrente, capital, efetiva, não efetiva, originária, derivada, bora ver tudo isso. Aí a gente vai para a contabilidade geral, tá bom, gente? Contabilidade geral, vamos ver no primeiro ponto, conceito, objetivo, campo, finalidade da contabilidade, técnicas contábeis e, tá certo, CPC 00 da contabilidade, estrutura conceitual. Depois a gente vai partir para teoria das contas, contas patrimoniais, diferenciais de resultado. Vamos partir para lançamento contábil e escrituração, primeira fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula, quarta fórmula, operações com mercadoria na compra, para a indústria ou não. Vamos ir para o ativo do imobilizado, teste de hipótese, amortização, exaustão, estudo do intangível, balanço patrimonial. Vamos estudar a estrutura do balanço patrimonial, demonstrativo do resultado do exercício, demonstração, tá certo, de resultado econômico, demonstração do valor adicionado, tudo isso nós vamos estudar. Vamos estudar também demonstrativo de fluxo de caixa e, claro, vamos fechar com a contabilidade de custos, tá? Saber o que é custo, despesa, investimento, custo fixo, variável, direto, indireto, sistema de custeio ABC, por absorção, tá certo? E a análise de custos monetários. Então tem muita coisa que a gente vai ver no total de 20 encontros. Professor, não vou conseguir ver isso não. Mas te acalma, são 20 encontros, tá? E isso nós vamos ver a um. Tá ok, gente? Beleza? Certo? Recreio mais ou menos é o quê? 8h45, tá? Certo? 8h45, por aí, 8h40. E as aulas acabam às 10, 10h05, 10h10, tá ok? São 3 horas, quarta, sexta e sábado, 4 horas de aula. Certo, gente? Beleza? Quantos vão fazer exclusivamente com o fim do CFC? O exame. Beleza? E quantos são da área de contabilidade ou outra área, ou para aprimoramento profissional, tá certo? Quantos vão fazer para a área de contabilidade, outra área, aprimoramento, certo, gente? Beleza? Então, tá mais ou menos a proporção, metade CFC e a outra metade, tá certo? Para concursos de aprimoramento profissional. Então, bora, pessoal, vamos direto ao ponto que a gente não tem tempo a perder não, certo? Vamos lá, vamos lá. Então bora, pessoal, bora lá, todo mundo junto. Então tem muita coisa pra gente ver. E dá pra gente aprender. Eu era um que achava que nunca ia aprender contabilidade, certo? Eu achava que nunca ia aprender contabilidade. Eu não entendia porque débito era uma coisa que aumentava o ativo, era bom, e crédito passivo. Mas como crédito é algo passivo e diminui seu crédito, eu quero crédito, coisa boa, né? Eu não entendi isso daí. Então, é horrível, tá certo? Então eu não consegui entender como débito é algo que aumenta o ativo, né? Então o cara que nunca estudou isso, realmente é horrível. Então assim, era uma situação contraditória. Eu queria ser auditor da Receita, mas eu não queria estudar contabilidade, tá certo? Aí fica meio contraditório, né? Então por isso que eu acho que no primeiro concurso da Receita eu levei peia, né? Aí depois que eu fui estudar que consegui a aprovação, né, gente? Mas até lá o cara tem que estudar. Eu já estudei com material, a maioria ruim. Até o cara pegar a manha para pegar o material bom, focado, requer tempo. Agora tempo que vocês vão ganhar, que eu vou passar tudo para vocês, essa é a ideia, certo, gente? Beleza? Então bora, pessoal, vamos começar estudando administração financeira e orçamentária, que não dá para estudar contabilidade pública sem estudar isso daí. Professor, vai com calma, que eu nunca vi isso na minha vida. Tudo bem, professor, certo? Se terminar a aula e você não conseguir fazer as questões do TCU aqui, eu devolvo o dinheiro de vocês, certo, gente? Mas a ideia é todo mundo aprender junto. Então, bora. Então, vamos lá. O conceito mais básico para estudar administração financeira orçamentária é o conceito de orçamento público, tá certo, gente? O pessoal que trabalha no Tribunal de Contas, Controladoria, já viu mais ou menos isso daí, tá certo? Mas aqui a gente vai ver coisa nova, tá certo? Mas o que seria isso? Um
Então, o conceito básico de administração financeira orçamentária é de orçamento público. E o orçamento público no Brasil é uma lei, tá certo? Que é chamada de Lei Orçamentária Anual. Assim, para você que nunca viu, nunca ouviu isso na vida, a Lei Orçamentária Anual é um instrumento de planejamento, tá certo, gente? Então, o orçamento público no Brasil é uma lei, é a Lei Orçamentária Anual, certo, gente? Professor, tudo bem, eu que nunca vi isso na vida, entendi. O orçamento é uma lei, e o que eu tenho que saber mais? O que você tem que saber é que a Lei Orçamentária Anual é composta por duas coisas importantes. Ou, na verdade, basicamente, ela só fala disso. A Lei Orçamentária Anual fala de despesa pública. E isso você, tá certo? Só vendo o jornal sabe. A Lei Orçamentária Anual fala de despesa. Assim, o que o poder público quer gastar em saúde, educação, quadra, material esportivo, salário de servidor, essa despesa pública tem que estar na lei orçamentária. Assim, a lei orçamentária vai cuidar de despesa, pessoal? Vai ou não vai? Vai. Só que o que você não pode esquecer, e isso, gente, até mais inexperiente esquece, é que a lei orçamentária anual ela não cuida só de despesa, ela cuida também de receita, certo? Assim, a primeira coisa que você deve aprender, e com certeza você percebeu agora, é que a lei orçamentária anual, ela cuida tanto de receita quanto de despesa, certo? Bem verdade que as leis, as pessoas, a própria contabilidade dá foco apenas na despesa, certo, gente? Mas de qualquer sorte, por favor, gente, a lei orçamentária só cuida da despesa, só cuida de receita ou cuida das duas, gente? Das duas coisas, certo? Só que a despesa, é fácil a gente planejar a despesa, tá certo? Em tese era para ser. O poder público, ele coloca quanto ele pretende gastar no ano seguinte. Então a despesa, ela é o quê? Fixada, tá certo, gente? Ele diz quanto ele pretende gastar no dia seguinte. Então a despesa pública, ela é fixada. E a receita, professor? Ora, a receita não dá para saber com exatidão, até porque a gente faz o planejamento para o ano seguinte, tá certo? E não tem como saber com exatidão quanto vai arrecadar. Por isso, a receita ela não é fixada, porque o poder público não tem o poder de adivinhação, ele consegue apenas prever. Então, a receita pública ela é prevista, tá certo, pessoal? Assim, prestem atenção. Por favor, não vamos vacilar que essa aula de hoje é importante porque as demais vão voar, a semelhança dessa, tá certo? Beleza? A lei orçamentária anual, ela cuida de quê, gente? Cuida tanto de receita quanto de despesa. Agora não vamos vacilar. A despesa, ela é prevista ou fixada, gente? Fixada. E a receita é prevista ou fixada? Prevista. Professor, por que eu tenho que saber isso? Porque a pergunta vai fazer o seguinte, a lei orçamentária fala de receita e despesa, sendo que a despesa é prevista e a receita é fixada. Errado. Trocou, já está errado, tá certo, gente? Beleza? Então, sem mais delongas e sem preciosismo, por favor, o orçamento público no Brasil é o que, gente? É uma lei orçamentária e cuida tanto de receita quanto de despesa, ok, gente? Beleza? Agora, por favor, no Brasil o orçamento público é uma lei sim, só que dentro dela é dividido, tá certo? 3 outros orçamentos, tá certo, gente? Existe o orçamento fiscal, nós vamos falar mais sobre isso. São os gastos em geral, tá? O orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social, o orçamento da Seguridade Social, que é aquele que é para previdência, assistência social, tá certo? E o orçamento de investimento das empresas. Não raras às vezes, o poder público, ele tem empresas em seu poder, tipo o estado de Rondônia tem a CAET, o município tem a Endu, o governo federal tem a Petrobras. E essas empresas custam dinheiro ao poder público e tem que estar previsto no orçamento. É o orçamento de investimento das empresas. Ei, professor, está muito rápido, não vou conseguir decorar isso agora não. Já calma, que não é para agora. Eu só quero que você saiba o seguinte. Orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social, orçamento de investimento das empresas, são orçamentos sim, mas por favor, eles não estão em várias leis, está em uma só, certo? Então, cuidado com isso. A lei orçamentária anual é uma só lei, ela não é, gente? Mas tem um só orçamento ou tem 3? 3. Então, cuidado. Existem quantos orçamentos no Brasil? 2 ou 3? 3. Mas estão em várias leis ou uma só? Uma só. Esse cuidado você tem que ter. São 3 orçamentos, mas em uma só lei. Certo, gente?
Beleza? Tranquilo? Professor, está muito rápido, eu acho que eu não entendi. Lógico que você entendeu, gente. Na verdade, tudo que eu falei, você só tem que saber 3 coisas. Me ajudem aí que você já sabe. O orçamento público no Brasil, que é uma lei, só cuida de receita, de despesa ou das duas? Segunda coisa, a receita é prevista ou fixada? Despesa é prevista ou fixada? E quantos orçamentos tem? 2 ou 3? Em várias vezes, uma só? Tá certo? Professor, que cai isso daqui. Mas como? Assim? Mas de que jeito? Desse jeito, certo, gente? Igualzinho. Na verdade, vai pegar o Ctrl C e Ctrl V. Tá ok? Beleza? Continuando, certo? Esse é o conceito de orçamento. Pronto, professor, sei tudo de orçamento. Não, você sabe o começo. Uma boa notícia é que o começo cai, certo, gente? Não existe conhecimento ocioso. Tem muita coisa pra gente aprender. Mas o que está aqui, cai, certo? Muito bem. Só que o que você tem que saber para desenvolver a contabilidade pública, para passar no concurso de contador, para passar no CFC, para fazer a análise de contas no Tribunal de Contas, na área de controladoria, quem trabalha na área administrativa, você tem que entender esses conceitos e algo mais. O que seria isso? Já que você aprendeu o que é uma lei orçamentária, você tem que saber que a lei orçamentária, ela tem alguns princípios, tá certo, gente? Tem alguns princípios que a doutrina chama de princípios orçamentários. Vixe, professor, não basta saber isso não? Não, tem outras coisas que você precisa saber, que são alguns princípios, tá certo? Como princípios orçamentários, tá ok? Então, vamos direto ao ponto. A primeira coisa que você tem que saber é que alguns desses princípios orçamentários, eles estão previstos na Constituição Federal, tá certo, gente? Outros não, mas são igualmente princípios. Assim, se cair na sua prova, no seu exame, no seu CFC, na sua prova de concurso, se os princípios orçamentários tem alguns que estão previstos na Constituição, tá certo, gente? Tá ou tá? Mas se falar que são todos, tá certo ou errado? Uns são previstos, outros não. Outra coisa, esses princípios não são absolutos. Alguns admitem exceções. É isso que nós vamos ver. E é isso que você tem que entender. Certo, pessoal? Então, gente, os princípios orçamentários nós vamos estudar agora. Então, bora, gente, direto ao ponto, rapidinho. Princípio orçamentário. Tem alguns que são previstos na Constituição, gente? Sim ou não? Sim. Mas são todos ou tem exceção? Tem exceção. E esses princípios são absolutos, gente? Não. Alguns podem ser flexibilizados. Bora logo conhecer o primeiro princípio, tá certo? É o princípio da legalidade, que sem querer você já sabe. O princípio da legalidade. O princípio da legalidade é o mais besta que tem, não compensa nem eu escrever, tá certo, gente? Beleza? O princípio da legalidade fala o seguinte, que o orçamento público é o que, gente? Acabamos de falar, é uma lei ou decreto? Pronto, esse é o princípio da legalidade. O orçamento público no Brasil é uma lei. A lei orçamentária é uma lei. Certo, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então, o princípio da legalidade não tem muito o que comentar. É só você saber que o orçamento público é uma lei. Ótimo, pessoal? Beleza? Ok, gente? Só que um detalhe. Vocês, tá certo? Embora não seja o foco do nosso estudo, lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 2, diz que ninguém irá fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei, certo, gente? É somente a lei que obriga a administração pública a fazer alguma coisa. Esse é o princípio da legalidade, muito comum na administração pública. A administração pública, diferente da particular, não pode escolher esta ou aquela situação. Vai fazer somente o previsto em lei, certo, gente? Aí alguns de vocês podem estar se perguntando, bem, professor, eu entendi. O orçamento público é o quê, gente? Lei ou decreto? Lei. Então a administração pública é obrigada a cumprir o orçamento? Por esse raciocínio seria verdadeiro, não é verdade? Só que não raras às vezes a gente escuta notícias de que chegou no final do ano, não executou o orçamento e perdeu recurso. Se lá está dizendo que são 15 milhões para fazer um posto de saúde, 10 milhões para fazer uma praça e 5 milhões de asfalto, e está previsto no orçamento que uma lei, o gestor público tinha que ser obrigado a fazer, gente, sim ou não? Só que não raras às vezes esse dinheiro volta. Professor, isso está errado? Não. É uma contradição, mas você tem que saber. De fato, o orçamento público no Brasil é uma lei, certo, gente? Só que o seu conteúdo, tá certo? É de
ato administrativo. Isso quer dizer o seguinte, que embora seja uma lei, não tem a obrigatoriedade de gasto, tá certo? Ou seja, o seu conteúdo é de ato, ele pode gastar ou não. Por isso que no Brasil, não em outros países do mundo, o orçamento público, gente, ele não é obrigatório o seu gasto, não é impositivo. No Brasil, o orçamento público, ele é autorizativo, tá certo? Apenas autoriza a arrecadar e autoriza a gastar. Ok, pessoal? Vamos organizar tudo isso de maneira melhor, tá ok? Por favor, se cair na sua prova, no seu exame, para você escrever no seu parecer, o princípio da legalidade é o que norteia o orçamento. Porque de fato, o orçamento é uma lei ou decreto? Lei. Só que o seu conteúdo é de lei ou ato? Por isso que é obrigatório gastar o orçamento? Não. Porque no Brasil é impositivo ou autorizativo? Autorizativo. Cuidado com as perguntas, tá? Se falar, o orçamento público no Brasil é um ato? É errado. O orçamento público no Brasil é uma lei, só que o seu conteúdo é de ato. Entendido isso, gente? Beleza? Certo? Organizando o que nós vimos até agora, pessoal, para não deixar a peteca cair, a ideia é chegar no final da aula e você saber resolver tudo isso daqui. Até porque você tem que resolver um monte de questão que tem ali, né, gente? Beleza? Então, olha só, rapidinho, me ajudem aí, pessoal. Estou até com vergonha de perguntar para vocês já sabem. O orçamento público no Brasil, a lei orçamentária, por favor, gente, só cuida de receita, de despesa ou das duas? Das duas. A despesa é prevista ou fixada? A despesa prevista ou fixada? Fixada. E a receita prevista ou fixada? Prevista. Quantos orçamentos tem? 2 ou 3? 3. Mas estão em várias leis ou uma só? Uma só. Legalidade é princípio, é ou não é? É. Porque o orçamento é lei ou ato? Lei. Mas tem conteúdo de lei ou ato? Por isso que no Brasil é obrigatório gastar? Não. Não, só autoriza. Entendido isso, gente? Beleza? Continuando, pessoal, agora a matéria vai embora. Continuando, outro princípio que você precisa saber é a unidade, tá certo? Unidade que alguns chamam de totalidade. Tá certo? O que é unidade e totalidade? Sem querer, você já sabe. Por isso que eu não vou nem perder tempo com isso. O que é o princípio da unidade e totalidade? O princípio da unidade e totalidade fala o seguinte, que embora no Brasil existam o que, gente? Quantos orçamentos? 2 ou 3? 3. Mas foi em várias leis ou uma só? Uma só. Pronto, esse é o princípio da unidade, tá certo? Tudo isso está em uma só lei. Então, caiu na sua prova unidade, tá certo, gente? Quer dizer que os orçamentos estão em uma só lei. Esse é o princípio da unidade e totalidade. Tem 3, mas está em uma só lei. Tá ok? Cuidado, gente. Uma coisa é legalidade, outra coisa é a unidade. Certo? Uma coisa é legalidade, outra coisa é a unidade. A legalidade fala que o orçamento é uma lei. Certo? E a unidade fala que esses 3 estão em uma só lei. Cuidado para não confundir isso daí. Se os dois referem o quê? Refere-se que a palavra lei. Só que são percepções, perspectivas diferentes. Se na sua prova perguntar, o orçamento público é uma lei, está falando o quê? Legalidade ou unidade, gente? Mas se falar que os 3 estão em uma só lei, legalidade ou unidade? Um fala que é uma lei e o outro fala que os 3 estão em uma só. Certo, gente? Beleza? Agora, eu não quero que você confunda unidade com a universalidade. Tá certo? E as bancas, elas querem que você confunda, tá certo? Esses dois. Uma coisa é unidade, outra coisa é universalidade. Qual que é a diferença? A diferença é que a universalidade, tá certo? Diz que toda receita e despesa deve estar no orçamento, certo? A universalidade fala que toda, essa é a palavra-chave, toda receita e toda despesa tem que estar no orçamento, tá certo, gente? Esse é o princípio da universalidade, tá ok? Universalidade, a palavrinha-chave é toda receita e toda despesa deve estar na lei orçamentária.
Desta forma, se o poder público quer gastar alguma coisa, tem que estar no orçamento. Se o poder público espera arrecadar uma coisa, como regra, tem que estar no orçamento. Porque toda a receita, toda a despesa, tá certo? Receita e despesa tem que estar no orçamento. Esse é o princípio da universalidade. Por favor, gente, são coisas diferentes, mas parecem bastante, tá ok? Então, unidade e universalidade são coisas diferentes. Quantos orçamentos tem? 3 ou 2, gente? 3. Estão em várias leis ou uma só? Uma só. Isso é unidade ou universalidade? Unidade e universalidade? Unidade. Mas toda a receita e toda a despesa tem que estar no orçamento? Tem ou não tem? Tem. Esse é unidade e universalidade? Só é lembrar, uma só é unidade, todas é universalidade, certo, gente? Beleza? Agora, aqui também confunde bastante. A pessoa até mais experiente, se essa estiver desavisada na hora da prova. É o princípio da exclusividade, certo, gente? Princípio da exclusividade. O que é o princípio da exclusividade? O princípio da exclusividade fala o seguinte: a lei orçamentária anual não pode conter algo, vou colocar a palavra-chave aqui grandona, estranho, tá certo? A receita e despesa, certo, gente? Não pode ter algo estranho à receita e à despesa. Esse é o princípio da exclusividade, certo, gente? O princípio da exclusividade fala o seguinte: que a lei orçamentária, tá certo? Não, pessoal, olha a palavra, não pode conter algo que estranho à receita e à despesa. Ou seja, a lei orçamentária é para falar somente de orçamento. Não é para falar de criação de cargos, abertura de licitação, criação de órgãos públicos e abertura de concurso. Não, essa lei é específica. Ela só fala de receita e de despesa. Não pode ter algo estranho. A lei é exclusiva para receita e despesa. Certo, gente? Beleza? Experiência de quem já fez bastante concurso e já reprovou um monte por essas coisas também. Sempre o concurseiro tende a confundir o que? Unidade, universalidade com exclusividade. É incrível. E as bancas sabem disso, certo? Unidade, universalidade e exclusividade são coisas diferentes. E a diferença entre elas está em uma só palavra-chave. Por exemplo, unidade fala que embora existam 3, está em uma só lei. Universalidade fala de receita e despesa? Fala, mas toda receita e toda despesa tem que estar no orçamento. E exclusividade fala que não pode haver algo estranho à receita e à despesa. Se você for parar para pensar, as palavrinhas-chave estão o quê? Uma só lei para a unidade. Universalidade, toda a receita e toda a despesa tem que estar no orçamento. E exclusividade não pode ter algo que estranho. Certo? E as bancas vão querer trocar o nome pelo seu conceito. E por aí vai. Tá ok? Então, rapidinho aqui comigo. Legalidade, unidade, universalidade, exclusividade. A mesma coisa, diferente? Diferente. Foi aquele que fala que o orçamento é uma lei? Legalidade, unidade, universalidade? Legalidade. Foi aquele que fala que, embora existam 3, está em uma só lei? Legalidade, unidade, universalidade? Legalidade. E foi aquele que fala que toda receita e toda despesa tem que estar no orçamento? Toda é a palavra-chave. Universalidade ou exclusividade? Universalidade. E aquele que fala que não pode ter algo estranho à receita e despesa? Unidade, universalidade ou exclusividade? Exclusividade. Certo? Professor, deixa eu ver se entendi. Legalidade fala que é uma lei, unidade fala que está em uma só. Universalidade fala que tudo tem que estar lá. A exclusividade não pode ter estranho, é isso? É. Mas como é que vai cair na prova? Desse jeito. Certo? Desse jeito, tranquilo? É isso que vai cair. Só que aí a banca é capciosa, sem vergonha, ela vai falar o seguinte: o princípio da exclusividade é aquele que fala que toda a receita e toda a despesa está no orçamento, se lascou todinho. O princípio da universalidade fala que a lei orçamentária, embora existam 3 orçamentos, tem que estar em uma só lei. É universal? Tá? Fala assim, tá certo? Tá errado. Por favor, gente. Lembrou de uma só lei? Lembrou do quê? Unidade, universalidade e exclusividade, gente?
unidade, uma só lei, gente. 3 orçamentos em uma só lei. Unidade, mensalidade e exclusividade. E toda receita e toda despesa tem que estar no orçamento? Tem ou não tem? Tem. Unidade, mensalidade e exclusividade. E pode ter algo estranho, receita e despesa? Não. Isso é o que? Legalidade e exclusividade. Exclusividade. Certo, gente? Beleza? Só que aqui é a lembrando o quê? Que esses princípios eu tinha falado até, né? E vocês me ajudaram. Esses princípios aí, gente, eles, todos têm previsão do texto constitucional, tem exceção? Exceção. E eles são absolutos? Não. Vamos ver a primeira flexibilização deles. A exclusividade, de fato, fala que não pode ter algo estranho à receita e à despesa. Mas tem 2 exceções. Que seria o quê? Vou até colocar aqui, certo, gente? Exceção. Seria o quê? Créditos adicionais, especialmente suplementares, certo, gente? Beleza? Adicionais. E aro. O que é aro? Vou explicar o que é aro. Na verdade, nós vamos ver bastante isso na aula de amanhã. Mas eu posso dizer o seguinte: créditos adicionais, suplementares. Vou explicar. De fato, é simples desse jeito. A lei orçamentária, gente, só cuida de receita e de despesa. Ok? Receita e despesa. Não pode ter algo estranho a isso. Não haver algo estranho a isso, que princípio é mesmo, gente? Universalidade ou exclusividade? Exclusividade. Só que tem 2 exceções. Seria a abertura de créditos adicionais. O que são créditos adicionais? Seria o quê? O reforço ao orçamento quando ele é insuficiente. Nós vamos ver o que seria isso, tá? Quando o gestor não planeja, ou quando ele planeja não faz a contento, falta dinheiro no meio do ano. Já viram isso? Faltar dinheiro para isto, para aquilo? Algo que o poder público faz, abre o crédito adicional. Para reforçar, ele abre o crédito suplementar. Nós vamos estudar. O que eu quero dizer para vocês é que essa autorização não precisa estar no meio do ano. Ela pode estar lá na lei orçamentária, bem pequenininho, dizendo que já está autorizado. Não é para ter isso, porque lei orçamentária é só para cuidar de receita e despesa. Mas lá pequenininho pode ter uma autorização para créditos o quê? Adicionais, suplementares. E a outra coisa seria empréstimo de curto prazo, tipo cheque especial que o poder público pode fazer, chamado de aro, antecipação de receita o quê? Orçamentária. É ele antecipar uma receita que nem recebeu. Nós vamos ver o que é isso. O que eu quero chamar a atenção é que a abertura de créditos adicionais e aro são exceções ao princípio da exclusividade. Porque aqui, bem pequenininho, pode ter uma autorização para antecipação de receita orçamentária. Certo, gente? Beleza? Certo, pessoal? Tranquilo? Não? É isso que você tem que saber. Professor, deixa eu falar uma coisa. É normal isso? Eu estou estudando, está me dando dor de cabeça, sono, convulsão e fome, tá certo, gente? Isso é normal? É, gente. Estudar é um negócio assim que... Quem gosta de estudar aqui, gente? 2 pessoas, já tem muito, tá certo? Ninguém gosta, gente. Ninguém gosta de estudar. É sério, é um negócio muito chato. É chato. Assim, eu até gostava, sempre gostei de estudar, eu até gostava, mas sabe qual é o problema? Eu era facilmente influenciado. Se eu estava convicto para estudar e algum colega meu apertasse a campainha agora, eu não pensava 2 vezes, já estava fechando o livro, tá certo, gente? Então, assim, tem gente que é assim. Eu sou facilmente influenciado. Eu gosto de fazer várias outras coisas, tá certo? Mais do que estudar. Agora eu gosto de estudar. Gostava bastante de estudar. Gostava. Só que assim, eu gosto de ficar, sei lá, passeando, escutar uma música, fazer nada. Eu sou muito bom, sabe, gente? Tem gente que tem talento, assim. Eu tenho um talento especial para não fazer nada. É sério mesmo, gente. Mas assim, não tem como, o cara tem que estudar, é complicado, tem que estudar. E coisa boa, útil, dói pra gente aprender. Dói a cabeça, gente. Dói. Agora, é claro, vocês pagam um cursinho para ser mais prazeroso e ser mais fácil. Mas dói. E besteirada, o cara aprende mais fácil. Eu estava citando para outra turma um exemplo lá da minha vizinha. Na verdade, o exemplo é meu, mas minha vizinha está envolvida. Por quê? A mulher que trabalhava na casa dela, todas 7h30 da manhã, 7 da manhã que 7, 10 para 7, 6h50, ela colocava o quê? Ela limpava a casa dela. Isso é bom, né?
mostra que ela tem questão de higiene e a limpeza da casa dela afeta todo mundo faz sua parte. Só que ela limpava a casa dela escutando o Calypso no último volume, tá certo, gente? E aquilo me irritava, mas o que eu fiquei mais chateado, até falei para outra turma, não era o fato dela escutar alto o Calypso, é de 3 dias depois eu já sabia todas as músicas decoradas. Então, é sério, tipo assim, essa é cavalo branco, a próxima é a lua aí. Eu sabia tudo decorado. Isso quer dizer o quê? Que coisa que não presta, coisa que não vai edificar nada, coisa que só serve para frescar a vida da gente, a gente aprende rápido. Agora essas coisas, mas não, o cara fica lá estudando um tempão, né, para ver se o cara não aprende. Então tem dessas coisas, mas a ideia é tudo aqui ser prazeroso para a gente fazer um monte de questão ali. Então, pelo que nós vimos rapidinho, a lei orçamentária só cuida de receita e de despesa das duas, gente. A receita é prevista ou fixada? E a despesa é prevista ou fixada? Quantos orçamentos tem? 2 ou 3? 3. Estão em várias leis ou uma só? Uma só. E nós vimos que existem princípios orçamentários, sim ou não? Sim. Todos estão previstos na Constituição ou tem exceção? Exceção. E esses princípios, alguns podem ser flexibilizados, sim ou não? Sim. Legalidade, unidade, universalidade, exclusividade. Mesma coisa, diferente? Diferente. E aí, gente, o orçamento é uma lei ou decreto? Lei. Isso é legalidade ou unidade? Legalidade. Lembrando que é lei ou ato, gente? Lei. Mas seu conteúdo é de lei ou ato? Por isso que no Brasil é impositivo, obrigatório ou autorizativo? Autorizativo. Nós vimos que quantos orçamentos tem? 2 ou 3? 3. Estão em várias leis, uma só? Uma só. Isso é unidade, universalidade, exclusividade? Unidade. Qual é? Unidade. Unidade. Toda receita e toda despesa tem que estar no orçamento? Sim. Isso é universalidade, exclusividade? Universalidade. E pode ter como regra algo estranho, receita e despesa ou não pode? Não. Isso é unidade, universalidade ou exclusividade? Exclusividade. E qual desses tem exceção? Unidade, universalidade ou exclusividade? Exclusividade. Exclusividade da abertura de crédito, certo, gente? Beleza?